A gente vai começar a ensinar a nossa peça, que é o puxa-saco, mas para quem é cartoneira de primeira viagem, a gente vai dar aquela diquinha que a gente sempre procura dar no começo da aula, de como é que a gente colhe, como é que a gente vira os tecidos, tá? Então eu sempre vou ter um pedaço de tecido que seja maior do que o papelão, eu vou passar cola, sempre eu uso essas bisnagas que facilitam a colocação da cola, passo o pincel para espalhar essa cola, e é importante que tenha cola em toda a peça, mas que não tenha excesso em nenhum lugar. Então para isso eu passo o rolinho, porque aí eu distribuo bem essa cola e fico com certeza que tem cola em todos os lugares. Eu sempre viro a peça no tecido, porque aí eu consigo visualizar a margem de sobra. Viro, eu costumo passar a mão primeiro, e aí a gente usa essa espátula justamente para tirar essas ruguinhas, amassadinho, de que às vezes vem no tecido, ok? O que é virar o tecido como a gente fez aqui? É passar cola, eu passo o pincel e venho com a espátula de baixo para cima, para ele ficar bem certinho aqui. O que é cortar rente? Como é que eu fiz aqui? Eu posso cortar rente com essas tesourinhas pequenininhas, que chama tesourinha Ti, que a gente tem até no site, ela é baratinha, custa R$ 3,50. Ou se você tiver a base de corte e o cortador circular, você vai com a base de corte e o cortador circular, ok? Não tem nenhum dos dois? Usa a tesoura mesmo, você só vai ter um pouquinho de dificuldade. E eu vou mostrar por que agora, porque às vezes a gente tá aqui, ó, com a tesoura e vai cortar e o cabo da tesoura atrapalha de você chegar rente, tá vendo, ó? Ele atrapalha um pouco. Você consegue cortar aqui no começo, mas quando você começa aí, ó, o cabo da tesoura, esse parafuso que tem aqui na tesoura, não deixa a lâmina ficar rente, tá? Então aqui a gente só recapitulou colagem, como é que vira e como corta a rente. Agora a gente vai começar a nossa peça. Para quem já está aí com o puxa-saco em mãos, e como a gente sempre fala, o objetivo dos nossos vídeos é facilitar quem comprou os kits com a gente, ou ensinar algumas dicas de montagem para quem não está trabalhando com esse kit, ou até para quem pegou e fez o seu próprio kit, ok? Então tá aqui, ó, do jeito que as peças vão todas carimbadas, e eu revisto sempre de um lado inteiro e viro em cima, cortei rente dos três lados a costa. A frente virei em cima, cortei rente dos três lados, o outro lado tá revestido. Os dois lados revesti de um lado, virei em cima, cortei rente dos outros três lados. A base interna revesti, cortei, e aqui eu vou ensinar para vocês como é que nós vamos fazer. A base externa revesti, virei os quatro lados e fiz aqui no meio, que nem eu vou fazer aqui. A costa externa tem um segredinho aqui, então eu deixei para fazer junto com vocês. E a gente vai ter também os acabamentos, que são a frente, que eu virei em cima dos dois lados e deixei aqui embaixo aberto. Os dois lados que eu virei em cima e deixei os três lados abertos. A tampa que eu virei em cima dos dois lados e deixei embaixo aberto. E a tampa de papelão cinza que eu virei todos os lados. Aqui eu virei, que nem eu vou fazer nessa daqui que vocês vão ver, tá? Se vocês estiverem acompanhando com o kit, gente, vai dando uma pausa no vídeo para vocês visualizarem como é que ficaram as peças, ok? Se você já tem prática de cartonagem, vai ser mais fácil você entender isso daqui. Se não, é aquilo que eu sempre falo, vamos raciocinar a cartonagem à medida que a gente vai montando a peça, que aí vocês vão entender melhor por que eu virei em cima, dos lados, deixei embaixo aberto. Um detalhe importante, gente, é o seguinte, ó, papelão cinza, eu sempre corto rente. Recapitulando, para quem não assistiu a aula de caixa de guardanapo, eu corto rente onde eu uno duas partes. Então, se eu vou unir essas duas partes, eu corto rente. Se eu vou unir essas duas partes, eu corto rente onde eu vou unir.
certo? Vocês olhando a aula da caixa de guardanapo, vocês vão entender bem essa linha de raciocínio do porquê que eu cortei rente, porquê que eu virei, que lá tá bem explicadinho. A gente não vai estender muito aqui, porque essa peça tem muitos detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito cansativo para vocês, ok? Então vamos lá começar a montar a nossa peça. Primeira coisa, eu vou fazer aqui o que eu fiz aqui, tá? Quando a gente reveste, a gente joga o tecido inteiro, né? Como é que eu faço esse furo aqui, gente? Eu peguei uma tesourinha, eu uso essa tesourinha de ponta, eu fiz um furo aqui no meio e fui picotando aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu fui picotando, tá? Prestando atenção que eu não posso chegar até o papelão. Esse picote, ó, ele terminou um pouquinho antes do papelão, tá? Por que que ele terminou um pouquinho antes? Senão na hora que eu virar aqui, ó, vai aparecer o papelão aqui, na beiradinha, tá? Então eu fiz todos os picotes aqui, senão eu não consigo colar essa parte pra cá. E se eu cortar isso daí rente, vai ficar feio, porque vai ficar aparecendo papelão, né? Aí, ó, eu vou com o dedo lá pra dentro, vou trazendo ele bem justinho aqui, ó. Opa, aqui eu esqueci de cortar, ó. Cortar mais, porque a gente tem que cortar pedaços pequenos, senão ele cola meio enrugado. Tá? E aqui, ó. Então ele ficou todo coladinho, tá vendo? Parecendo um sol. Como esse aqui, ó. Aí fica certinho o acabamento do seu puxa-saco. Então vamos começar a colar. A gente sempre, gente, tem uma caixinha aqui, né? Só que a nossa caixinha, ela tá num formato diferente. Mas se você for pensar, você tem uma base, dois lados, frente e costa. Então é a mesma linha de raciocínio de uma caixa. Da caixa de guardanapo, por exemplo, que a gente deu aula bem explicadinha. Aqui, eu vou fazer o seguinte, por que que tem A, B, C, D? Se vocês forem ver no passo a passo, a gente ensina a fazer a montagem, comece a colagem onde está marcado o A, coloque o lado, prestando atenção sempre que tecido é para dentro, porque para fora nós vamos trabalhar com o acabamento, tá? Então eu sempre coloco a peça, ó, assim, não é assim, hein? É assim, ó. E venho com a fita crepe. Tem que prestar atenção aqui, gente, que aqui eu tenho um furo ali, né? Então essa fita crepe, ela não pode ser muito grande, senão ela vai passar pra cá. Como essa fita crepe a gente não vai tirar, ela vai ficar para dar mais firmeza na nossa caixa, ela tem que acabar um pouquinho antes. A gente sempre trabalha com lados opostos, então eu vou lá pro outro lado oposto, pro outro lado. E sempre colocando a fita crepe, tá? Existem formas de trabalhar com cartonagem diferente, tá? Tem a cartonagem francesa, que a gente monta a peça primeiro e depois a gente reveste, como a forração francesa em MDF, né? Então, ó, vou colocar a frente, né? Que aqui tá a letrinha C. Vou prender a parte da frente. Passando a cola com o pincel nas duas laterais, aqui veio muito, nas duas laterais e na parte de baixo aqui, porque agora eu tenho que prender a parte da frente inteirinha. Para quem não assistiu nossa aula, eu vou dar aquela dica de como é que a gente vai prender isso daqui de uma forma mais fácil de novo, tá? Então, olha, eu prendo aqui, viro, ponho uma fitinha crepe aqui, viro, ajeito aqui, ó, e ponho uma fita crepe aqui, ó. Então, ó, essa parte aqui, eu vou até pegar por dentro pra vocês verem, agora ela tá presa. Fica mais fácil de vocês manusearem se vocês só colocarem uma fita e começar a rodar tudo. Aí a peça vai ficar dançando na sua mão, a caixa vai desmontar, aí você é capaz de se atrapalhar um pouquinho. Então, ó, vou circular ela todinha com fita crepe, lembrando que essa fita crepe não sai. E deixar essa peça ficar bem firme aqui, tá? Se essa é a primeira aula nossa que você está assistindo, dá uma olhadinha nas outras aulas que a gente tem, pode ser que tenha coisas do seu interesse.
E a nossa intenção é colocar aulas novas toda semana. É lógico que tem semana que a gente tem evento, se atrapalha um pouquinho, acaba não dando, mas a ideia é colocar toda semana. Além disso, tem algumas aulinhas também, tem alguns vídeos de programas que a gente participou, só que eles são mais rapidinhos, né, gente? Porque no programa a gente tem pouco tempo, mas dá uma olhadinha lá, ok? Então aqui, ó, vou colocar a cola na peça inteira. E prender as duas pontinhas, como eu fiz lá na frente. E aqui a parte de baixo, tá? Você não esquece que se você estiver inscrita no nosso canal, você está concorrendo, uma vez por mês a gente faz sorteio de um pedacinho de tecido, um pedaço de tecido que a Estilotex dá, um kit de cartonagem nosso, da Artesana Cartonagem, né? Quem não sabe, a gente tem o site www.artesanacartonagem.com.br, que tá embaixo. A gente tem o blog também, no blog, gente, vocês vão encontrar dicas lá. Tem um departamento lá no blog, que você olha quando você entra lá no menu, que são só dicas de cartonagem para quem é cartoneira de primeira viagem, tá? Então tem dicas de material, tem dicas de como colar algumas coisas, e às vezes isso pode ajudar um pouquinho você. Então, ó, lembra que eu falei pra vocês que isso é uma caixinha? Ó, é uma caixinha, base, lado, lado, frente e costa, ok? O nosso puxa-saco já tá tomando forma. Então agora a gente vai entrar naquela nossa brincadeira de vamos raciocinar cartonagem. Então eu peguei o pé salado. Vocês lembram que acabamento a gente nunca corta rente, a gente sempre deixa as laterais abertas. E eu vou colocar esse lado aqui no lugar dele. E vou raciocinar o que eu preciso fazer. Eu preciso de sobra de tecido aqui em cima? Não, não preciso. Então, por isso que eu colei ele já para trás. Eu preciso de sobra de tecido para cá? Preciso. Recapitulando, eu sempre cubro fita crepe e sempre cubro quina de papelão. E aqui embaixo eu também preciso da sobra, tá? Então, eu vou passar cola aqui. Aqui eu já não preciso de rolinho, eu quero um pouquinho mais de cola para se eu precisar puxar esse acabamento. E venho com o acabamento aqui, ó. Vou ajeitar ele lá em cima primeiro, que fica mais fácil, tá? Então, ó, ajeitei aqui em cima. Passo a mão aqui, eu gosto de passar a mão assim, porque se ele estiver meio tortinho assim, ó, a gente sente, tá vendo? Aí a gente ajeita, ó. Então, arrumei aqui, vou botar uma fita aqui, vou botar uma fita aqui. Essa fita crepe a gente chama de curativo, né, que ela sai. Vou passar a mão aqui e vou começar a colar aqui, ó. Passo a cola. E sempre, gente, vindo com a espátula pra gente ter certeza que isso daqui ficou justinho, tá? Ó, ficou bem certinho, tá vendo? Se a gente vai com a mão, às vezes ela fica um pouquinho pra fora. De novo. E aqui, ó, vocês viram que ficou uma partezinha? A gente tem que pegar a tesoura e dar um pique, ok? Certinho. E aqui embaixo, como é que eu vou fazer? Lembra? Quem já assistiu, pacotinho de presente. Passo a cola, com o próprio pincel desço as duas lateraisinhas e venho com a espátula. Ó, ele fica certinho, ok? Vamos lá pro outro lado. E fazer a mesma coisa. Passo a cola. E venho com o acabamento. Gente, eu tô fazendo um joguinho pra minha cozinha, renovando, né? Porque casa de ferreiro espeta de pau e a gente tem muito, por incrível que pareça, eu tenho muito pouca coisa de cartonagem em casa. Porque não sobra muito tempo pra gente fazer pra gente, né? Mas eu tô aproveitando essas aulinhas pra fazer as peças aqui de casa. E eu escolhi esse tecidinho aqui porque eu achei esse tecido uma graça, esse tecido de cafezinho. Eu achei ele alegre,
clarinho, porque eu prefiro a coisa assim mais alegre, mais clarinha, né? O tecido mais alegre, mais clarinho. E eu achei que tem tudo a ver com o tema cozinha, né? Ele parece uma toalha de mesa. Esse tecido aqui é da Estilotex, tá? A Estilotex, ela não trabalha só com os tecidos, né? Ela trabalha com várias coisas, na linha de artesanato, toalhas, barbante, passa-fita, que a gente também usa aí de vez em quando. E se você tiver interesse em achar algum tecidinho desses que a gente mostra aqui, que você gostou, na sua cidade, você pode ligar para o 0800 da Estilotex, que está aparecendo aí embaixo no vídeo, que elas informam. Você fala, ah, eu moro em tal cidade, em tal lugar, queria achar o tecidinho tal. Tecidinho de café, tecidinho de morango, tecidinho de maçã. Elas informam, as meninas são super educadas e elas vão informar para vocês. E você tenho certeza que vocês vão ficar satisfeitas. Então vamos lá. A frente eu virei em cima e dos dois lados. Por quê, gente? Vamos raciocinar a cartonagem? Porque eu não preciso dessas sobras de tecido aqui. Porque aqui, ó, eu já tenho virada de tecido, eu já tenho o acabamento em cima da fita crepe. E aqui em cima é onde eu vou olhar, eu não posso ter tecido. Então, eu já virei em cima e dos dois lados, certo? Vamos acertar aqui, ó. Colocar o curativo. E aqui também, ó, passar a mão pra ele ficar bem justinho, viu, gente? Senão às vezes fica uma bolinha, tá? Aí você depois fala, ah, aqui ficou fofo, por quê? Porque não é só colocar, você tem que passar a mão, alisar, ó, puxar bem o acabamento, tá? Aí, ó, pra cá. E pra cá, ok? Deixei aqui bem fechadinho, aqui bem fechadinho. E aqui embaixo eu vou virar. Só que se eu só virar assim, ó, vai ficar feio aqui, não vai? Então eu vou dar aquele piquezinho que eu falo pra vocês. Eu sempre dou o piquezinho quando ele já tá na peça, porque vai que você cortou um acabamento, ou você colou ele mais pra baixo, ou aconteceu alguma coisa, e esse acabamento ficou menor. Se você já cortou o pique, ele vai aparecer um pedaço de papelão aqui, ó, né? Então, virei. E aqui, ó, essa parte aqui da caixa já tá pronto. Falta a gente colar essa base aqui de baixo, certo? Que eu vou deixar para colar por último, porque normalmente a gente passa a cola, casa os buracos e eu coloco um peso aqui dentro para dar tempo dela secar, ok? Então vamos para essa parte aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que aqui eu tinha feito, que nem eu vou fazer aqui, que eu deixei para fazer junto com vocês, para vocês entenderem, porque essa é uma dúvida que surge muito nas aulas. Então eu colei o tecido aqui, virei dos dois lados, dei os dois piquezinhos aqui e virei embaixo. Como é que eu vou fazer ali em cima? Sem dar pique, gente, porque o próprio tecido, ele já vai ajudar a gente a dar o acabamento. Aqui, ó, eu passo um pouquinho de cola aqui e no tecidinho, tá? Nessa parte que tá dobrada. Aí eu venho com a espátula aqui, ó. E aqui. Tá vendo? Que o próprio tecido já se ajeita. Aqui, ó. Tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui pra ele dar acabamento. E aqui, ó. Agora eu venho aqui com a cola e puxo aqui. Tá vendo? Ó. Ele já deu o acabamento direitinho, eu não precisei dar pique nenhum, ó, ficou certinho, ó, tá? Porque esse daqui nós vamos casar aqui, ó, ok? E vamos colocar essa parte aqui, ó. Mas vamos fazer esse acabamento aqui? E lembra que nem a gente fez na caixa de guardanapo, que a gente coloca um puxadorzinho para você não ficar colocando a mão na sua caixa e não sujar a sua caixa? Então, é isso aí, nós vamos colocar um puxadorzinho. Aqui no meio da tampa eu coloco um pouquinho de cola, tá? Vou pegar daqui mesmo, ó. Coloco um pouquinho de cola. Pega um pedacinho de fita de cetim ou gorgurão, o que você quiser. Coloco aqui e coloco aqui. Aí, ó, põe um pedaço de fita crepe e aí eu vou trabalhar com o meu acabamento, tá?
Gente, a escolha dos tecidos. Como é que eu sei que tecido que eu escolho, em que parte da peça? Se você estiver trabalhando com os nossos kits, no passo a passo fotografado já vai a distribuição dos tecidos, né? Você vai ver que tecidinho que é na tampa, que tecidinho que é na frente, já vai lá tudo explicadinho. Se não, vamos ao bom senso, vamos trabalhar com 2 tecidinhos que combinem e contrastem, né? E tentando colocar, por exemplo, eu costumo colocar acabamento de um tecido e a parte de papelão do outro, a menos que nem nessa caixa, a parte de papelão vai ficar toda pra dentro. Aí se eu fizesse o acabamento todo do tecidinho do café, ele ia ficar todo marrom de café. Como eu queria dar uma alegrada nisso daqui, eu distribuí esse acabamento aqui, tá? Então, ó, lembrando que quando a gente coloca o acabamento da tampa, eu dou uma viradinha no tecido, porque ele tem que ficar acima dessa articulação. Passei a cola. E vou colocando curativo. Pincel só sujinho de cola para colar essa parte aqui. Tá? E deixar de ladinho agora. Ó, aqui tem um detalhe. Eu vou colar essa parte aqui e vou colar essa parte aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu abrir, fica aparecendo um pedacinho do cinza. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um acabamento. Aí eu peguei um pedacinho de papel, de tecido, aliás, do café, tá? Peguei um pedacinho de tecido que fosse maior, dei 2 viradinhas aqui, com o pincel só sujinho de cola, ó. Eu vou dar essas 2 viradinhas, tá? E vou colar essa parte aqui. Aí, aonde é que eu colo, ó? Você coloca essa parte aqui, marca com uma caneta ou com a ponta do agulhão. Vem aqui, ó. E tem que ser onde você marcou, fica bem no meio de onde você vai colar, ó. Porque você marcou na linha, não marcou? Quando a gente fez o risco, a gente colocou isso aqui e fez o risco aqui, né? Então, você tem que colocar um pouco de tecido pra baixo e um pouco de tecido pra cima. Coloquei o tecido. Agora, vou passar cola aqui, lembrando que a cola sempre é de dentro pra fora, pra não manchar o seu tecido. E vou colar essa parte aqui. Tá? Vou casar, ó. Casei direitinho. E fita crepe. Lembrando que essa fita crepe aqui vai sair, né? Então, é o curativo. Ah, quanto tempo eu deixo a fita crepe, Ana? Ó, se você morar numa cidade de praia ou tiver chuvoso na sua cidade, você deixa de um dia pro outro, tá? Senão você pode tirar umas 2 horas depois. E agora eu vou colar essa parte aqui. Como é que eu vou colar essa parte aqui? Vou passar cola aqui atrás, onde não tem acabamento, onde não tem o tecido. Vou passar a cola e espalhar só com o pincel. Lembrando que nas pontas é sempre de dentro para fora. E vou nivelar ela primeiro aqui, gente, tá? Primeiro aqui embaixo, ó, eu vou nivelar. Depois eu vou virar pra mim e vou acertar, ó, as 2 margenzinhas aqui, ó. Deve sobrar uns 2 milímetros mais ou menos. Elas devem ficar iguais, ok? E aí, ó, a caixinha tá quase pronta. Se você tiver em casa com tempo, lembra? Coloca um livro, e esse livro ele tem que ser, lembra? Passando o tamanho, porque se você colocar, por exemplo, um cortador de fita crepe, ele vai ficar só no meio, a tendência é ele afundar o seu papelão, tá? Se você não tiver esse livro, não tiver em casa, gente, aqui ó, fita crepe.
tá? Vou prender dos dois lados, porque eu preciso que esse acabamento fique bem presinho. Aqui, ó. Aperto. Tá? E essa parte aqui já tá pronta, ok? Deixa eu colocar um pedacinho aqui também, ó. Toda cheia de curativo. Então, ó, quase pronto meu puxa-saco. O que que tá faltando, gente? Essa parte de baixo, que eu vou colar aqui, tá? E colocar aqui, ó, o penduradorzinho para você pendurar. Então, eu vou primeiro colocar o penduradorzinho, porque depois a gente precisa deixar o puxa-saco em pé com peso em cima para essa parte colar aqui, tá? Como é que eu vou prender isso daqui, gente? Ó, no kit vem os parafusinhos e a ferragem, tá? Aí você tem que ver, ó, mas eu não gosto de furar azulejo. Não precisa furar o azulejo, fura no rejunto. Bota um preguinho lá no rejunto entre os dois azulejos, que você depois só passa uma massinha, se você não quiser, um dia quiser tirar ou mudar daí, né? E não danificou o azulejo. Você tem duas maneiras de colocar isso daqui. Você pode colocar ele todo escondido ou um pouquinho pra fora. Se você for colocar um pouquinho pra fora, ele já tá pronto. Se você for colocar ele todo escondido, a gente precisa pegar um alicate e dar uma torcidinha nele assim, ó. Porque senão o parafuso não entra, né? Você tem que entrar com o parafuso aqui, certo? Então eu quero que ele fique todo escondido. Eu vou deixar ele assim pra trás, meio torcidinho. E eu vou prender ele aí mesmo escondido. Então, ó, vou levantar aqui um pouquinho. Só pra eu prender isso daqui direito, tá? Vou virar assim que fica mais fácil. Pus o parafusinho aqui na ponta, ó. Se você tiver uma chave de fenda imantada, é muito melhor, gente. Porque o parafuso, você não fica brigando com o parafuso que fica rolando pelo chão, tá? Ou se você preferir, se você tiver em casa uma bailarina e você preferir, você também pode colocar a bailarina aqui em vez do parafuso. Aí como é que você faz? Antes de você colar essa costa externa nesse pedacinho aqui da tampa, você coloca a pecinha com a bailarina, tá? Eu quis colar com o parafusinho mesmo, colocar com o parafusinho, até pra mostrar pra vocês que você tanto pode trabalhar com bailarina como com esses parafusos pequenininhos. Desde que você tenha duas partes de papelão, senão o parafuso passa o papelão, tá? Se for uma parte só. Então, ó, vou apertar bem todos os três. Vou descer isso daqui pra acabar de secar bem, ó. Tá? Então ficou, ó, colocadinho o meu suporte. E agora eu vou colar essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo, gente, também tem um segredo. Ah, eu vou passar a cola aqui e colocar aqui. Não, você não pode, porque olha, eu vou colocar bem aqui pra vocês enxergarem. Não vai sobrar papelão por aqui? Então, se você passar a cola aqui, a tendência é você passar em tudo. Aí você vai passar a cola onde não tem que passar, seu trabalho vai ficar manchado. Então, a gente tem que passar a cola sempre na parte menor que a gente tem em mãos, tá? A parte menor. Quando a gente for unir duas peças, a gente pega a parte menor e é nela que a gente vai passar cola. Aí, ó, passei cola. Vou vir com essa parte aqui, ó, e vou enfiar a mão aqui, ó, pra ajeitar, pra eles casarem, tá vendo? Ó, casou direitinho, ó, tá? Tá tudo certinho. Agora eu vou virar e vou colocar aqui dentro, ó, vou tirar minha fita crepe e vou colocar aqui dentro, ó, o cortador de fita crepe. Aí eu deixo umas 2 horas e espero secar. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso puxa-saco, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão ou alguma ideia que você gostaria de ver, entre em contato com a gente por esse e-mail que tem aí embaixo, que a gente tenta encaixar a sua dúvida numa outra aula, ok? Obrigada por ter ficado com a gente e até a próxima!